Senhor, nós te agradecemos por um dia, Senhor Deus, e mais uma oportunidade de nos reunir em Tua presença, Pai. Nós nos alegramos, pois nos reunir em Teu nome és um privilégio. Nós sabemos que muitas pessoas não têm esse privilégio, Pai, e têm realmente, Pai, sofrido com essas coisas. Por isso que nós nos alegramos, Senhor Deus, em Tua presença. Queremos pedir, Senhor Deus, fica conosco durante esse tempo. Não somente agora, Pai, pois a nossa vida tem que ser um culto para Ti. Mas nesse momento que estamos juntos, Pai, queremos levantar adorações a Ti, adorar a Ti, Senhor Deus, com os nossos dons e talentos. Assim, Senhor Deus, fazer o Teu nome conhecido, Pai. Fica conosco nessa reunião, conduz essa reunião, Pai, nos ensina, exorta e nos edifica, Senhor Deus. Para a honra e glória do Teu nome, nós oramos e Te agradecemos. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Santo, santo, poderoso é o Senhor. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus, a honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és.
だけあなたこそはが神あなたのすべて麗しくて素晴らしいことだけ時代を超えた王なのに身を低くしてすべては愛を示すため貧しくなったあなたの前ひれ伏すだけあなたこそはが神あなたのすべて麗しくて素晴らしいことだけあなたの前ひれ伏すだけあなたこそはが神あなたのすべて麗しくて素晴らしいことだけ許しのないは重くて抱えない許しのないは重くて抱えない許しのないは重くて抱えない許しのないは重くて抱えない許しのないは重くて抱えない許しのないは重くて測れないあなたの前ひれ伏すだけあなたこそはが神あなたのすべて麗しくて素晴らしいことだけあなたの前ひれ伏すだけあなたこそはが神あなたのすべて麗しくて素晴らしいことだけ
ことだけあなたの前ひれ伏すだけあなたこそはが神あなたのすべて麗しくて素晴らしいことだけAlém do Rio Azul. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Sérgio, onegaishimasu. Obrigado, Felipe. Obrigado. Obrigado ao grupo de louvor. Bom dia para quem não cumprimentem ainda. Graça e paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 13, versículo 1. Salmos 13, versículo 1. Então eu vou ler o Salmos 13, 1, na versão NVI.
Acompanhem na versão de vocês. Tá? Assim diz a palavra do Senhor. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Eu acredito que esteja bastante ainda vívida a mensagem que nós ouvimos no domingo passado sobre a verdadeira adoração. Confesso para vocês que eu nunca havia pensado a oração do Pai Nosso como um modelo de adoração. Por isso, a verdadeira adoração, ela tem suas raízes na palavra de Deus e não nos pensamentos humanos. Então, o que é a adoração? O que nós aprendemos com a oração do Pai Nosso, né? Sobre adoração. Adoração é a submissão da nossa vontade à vontade de Deus. Adoração é tomar consciência da santidade de Deus. Cantamos há pouco sobre isso. É depender de Deus para o nosso sustento físico e também para o nosso sustento, para o sustento da nossa mente com a verdade, que é a palavra de Deus. Adoração é a dependência, a nossa dependência de Deus para a purificação da vida. Então, a pergunta que nós precisamos fazer é se as nossas vidas são marcadas pela adoração a Deus, pelo que Ele é e porque Ele é digno. E adoramos a Deus quando as circunstâncias nos oprimem ou quando as circunstâncias nos ferem. Né? E eu queria pensar junto com vocês nesta manhã sobre o tema quando Deus esconde o seu rosto. No livro Uma Vida com Propósito, que estamos usando para os nossos estudos, tem um capítulo cujo título é Quando Deus Parece Distante. Pessoalmente, eu prefiro usar um título como Quando Deus Esconde a Sua Face, Quando Deus Esconde o Seu Rosto, ou Quando Deus Fica em Silêncio. Porque Deus está presente em todos os lugares e, na realidade, Ele nunca fica distante de nós. Bom, de qualquer forma, seja parecer distante, ou ocultar a face, ou esconder sua face, ou ficar em silêncio, isso não importa. Tudo isso é uma forma bíblica de dizer que Deus retira de nós a percepção da sua presença. Isto é, Ele parece ter desaparecido. Na realidade, isso é um modo de falar, porque, na verdade, Deus nunca nos abandona. Mas convenhamos, né? Quando Deus fica em silêncio, é perturbador. Eu tenho experimentado isso várias vezes na minha vida. Mas a palavra de Deus nos conta, né? Que Deus, de vez em quando, Ele simplesmente esconde o seu rosto, Ele simplesmente parece desaparecer da nossa vida, né? No livro de Isaías, capítulo 45, 15, diz assim: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. O salmista também disse o seguinte, né? Salmos 10, 1. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Né? Salmos 44, 24 também diz, por que te escondes? Por que escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Por que esse tema ou esse assunto é importante nas nossas vidas? Mais cedo ou mais tarde, todo cristão experimenta a Deus lhe ocultando a sua face. Por isso,
precisamos saber como nos comportar nos momentos em que Deus esconde a sua face de nós, ou ele fica em silêncio, ou parece distante. Nós gostamos de ver um Deus que demonstra presença, demonstra poder. Mas como nós desejamos que Deus seja ou se manifeste em nossa vida? Eu sempre pensei, né? Puxa, se pudesse ver a glória de Deus, seria fenomenal, seria extraordinário, né? Mas a Bíblia nos conta algo interessante, né? Deus, ele se revelou no Monte Sinai ao povo de Israel, recém-saído do Egito, né? Isso está lá no Êxodo capítulo 19, né? No versículo 16 é o seguinte: houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma densa nuvem envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. No versículo 18, o monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu como uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Diante de um evento como esse, é impossível não crer que Deus estava presente. Mas existem momentos na história bíblica em que Deus ficou em silêncio. Por exemplo, Deus ficou em silêncio quando os descendentes de Jacó, que haviam chegado ao Egito, no tempo que José era governador, eles foram subjugados e tornados escravos dos faraós. E esse período durou aí algo em torno de 430 anos. Noé também, ele recebeu o aviso de destruição da humanidade e a ordem de construir uma arca. Depois disso, Deus ficou em silêncio por 120 anos. Abraão recebeu o chamado de Deus para sair da sua terra e ir para um lugar que ele desconhecia. Muitos anos se passaram sem que Deus voltasse a falar com ele. Mas Abraão continua caminhando por uma terra estranha por causa da sua confiança em Deus. Existe um outro período de 400 anos, né, mais ou menos, conhecido como período interbíblico. Esse período está entre o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e o primeiro livro do Evangelho, Mateus. Durante esse período, não temos conhecimento de que algum profeta se manifestou para transmitir a palavra de Deus. Deus ficou em completo silêncio durante todo esse tempo. Todos os grandes homens de Deus na história da Bíblia ou da igreja passaram por esta experiência, o silêncio de Deus. Nós também passamos, ou passaremos por essa experiência. E o silêncio de Deus pode ser aterrador, porque nós estamos acostumados com um mundo cheio de acontecimentos e ruídos por todos os lados. Por que Deus esconde a sua face? Na realidade, Deus não precisa apresentar nenhuma razão para se esconder de nós. Ele não precisa dizer: olha, Sérgio, no dia 22 de agosto de 2021, às 11 horas, eu vou desaparecer da sua vista porque você... E assim pode acontecer na vida de qualquer pessoa. No Salmo 115:1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: nosso Deus está nos céus e faz tudo como Ele deseja. Ele simplesmente age assim e pode esconder de nós o motivo do seu silêncio.
Por outro lado, devemos também pensar que Deus pode esconder a sua face devido aos nossos pecados, como registrou Isaías em seu livro. Foram suas maldades que o separaram de Deus por causa de seus pecados. Ele se afastou e já não os ouvirá. O salmista também diz lá em Salmos 66, 18, se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. O objetivo de Deus em esconder o seu rosto, né? Enquanto eu estava meditando sobre este tema, lembrei de um acontecimento quando eu estava trabalhando ainda numa empresa. Certa vez eu fui inspecionar uma carga que estava em um navio lá em Santos. E tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o capitão desse navio cargueiro. Ele disse o seguinte, quando ele estava conduzindo seu navio vindo da Europa e quando entrou nas águas territoriais do Brasil, ele enfrentou uma tempestade como nunca havia visto na sua vida. A inclinação lateral do navio provocada pelo vento e pelas ondas foi tão grande que ele achou que o navio fosse tombar. E ele disse-me que nunca sentiu tanto medo como naquela tempestade. Existe uma frase de um filósofo grego, né, um famoso filósofo grego da antiguidade chamado Epícoro. E ele escreveu uma frase muito interessante. Os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades. Né? Mas eu não acredito que os comandantes de navios gostem de enfrentar temporais e tempestades. Eu fico imaginando que nesses momentos difíceis, né, não entra em jogo somente o conhecimento técnico, né, como pilotar um navio. Né? Não entra em jogo somente a habilidade profissional, mas também o que a pessoa é por dentro. E nós conhecemos várias passagens bíblicas, né? Conhecemos que Deus nunca está distante, mas quando sentimos que Ele está em silêncio, quilômetros de distância, nós vivemos aquilo que o salmista Asaf enfrentou. Achei muito interessante esse salmo, né? Está em Salmo 77. Né? Clamo a Deus, sim, grito bem alto. Quem me dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda de mãos estendidas para o céu, mas minha alma recusava ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer, desfaleço, ansioso por sua ajuda. À noite, relembro canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender a minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira fechou a porta para a compaixão? O objetivo de Deus esconder seu rosto é para mostrar-nos exatamente como nós somos. E quando Deus oculta a sua face, esconde a sua face, descobrimos exatamente como somos na nossa vida cristã e na nossa vida espiritual. Passei por essa experiência algumas vezes na minha vida. Mas quando Deus esconde o seu rosto e quando nós sentimos, né, o efeito disso na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, não significa que nós voltamos à estaca zero. Precisamos lembrar de que Deus não nos conduz de A
para Z, né? Mas nos conduz passo a passo, de A para B, de B para C e assim por diante. E a lição que a gente aprende, o objetivo, que Deus tem um objetivo, e o objetivo de Deus esconder o seu rosto é para levar-nos para uma nova fase de aprendizado, né? Podemos saber disso quando lemos em Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. E ainda em Hebreus 12, 11, nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos, né? Eu tenho anotado em meus cadernos, né, uma frase, né, que o pastor Robert Tillman Kendall, da Capela de Westminster, na Inglaterra, escreveu em seu livro Entendendo a Teologia. E ele disse o seguinte: o que torna a correção uma correção é a ausência de Deus, porque percebemos que o desagradamos, ou somos tentados a descrer, ou somos tentados a questionar a palavra de Deus. A minha oração é que Deus seja bondoso e guie os nossos passos para uma vida mais submissa a Deus, para que nós sejamos mais confiantes e úteis para o seu serviço. Mas quando Deus esconde a sua face, ele fica em silêncio, né? Existe uma responsabilidade que nós precisamos tomar. É não desistir, é sempre resistir, é submeter-se a Deus, é buscar a face de Deus mais do que nunca. Por que isso? Lá em Salmos 27, 8, nós lemos o seguinte, né? Assim diz a palavra de Deus: meu coração ouviu tua voz dizer, venha, entra na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Né? Significa nunca desistir, é submeter-se a Deus. E se nós nos aborrecemos quando Deus oculta a sua face, mostramos, na realidade, como somos dignos de pena. Fracassamos no teste. Se, ao contrário, nós, nesses momentos em que Deus parece distante, que Ele esconde o seu rosto, que Ele fica em silêncio, se nós buscarmos a face de Deus mais do que nunca, acredito que estaremos fazendo exatamente o que Ele espera de cada um de nós. Pode ser que jejum e muito mais tempo de oração possam ser passos para algumas pessoas. Mas quando Deus fica em silêncio, ou Ele esconde a sua face, algumas coisas precisam estar bastante claras para nós. Pode existir a possibilidade de algum pecado oculto que precise vir à tona para ser confessado. Mas também pode ser que não tenha nenhuma relação com qualquer pecado. Pode também existir a possibilidade de que Deus está mostrando que tanto você como eu estamos andando na luz. Pode também existir a possibilidade da prova de Deus para uma vida muito mais frutífera, né? Essas coisas precisam estar sempre claras em nossa mente, em nosso coração. Mas quando Deus se silencia, quando Ele esconde o seu rosto e Ele não responde ao nosso clamor, à nossa oração, parece que o tempo para e tudo que está à nossa volta parece desabar. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que o silêncio de Deus nunca é permanente, ele é temporário. Né? Por que eu digo isso? Porque Deus sabe exatamente o quanto nós podemos suportar. Todos nós conhecemos a passagem que se encontra em Coríntios 10, 13. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar, do que nós podemos suportar.
E a palavra de Deus continua dizendo: quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Infelizmente, existem pessoas que acabam desistindo da vida cristã diante do silêncio de Deus ou quando ele esconde o seu rosto. Mas o que é verdade, o que é realmente fato, né? O que nós precisamos fazer quando Deus silencia? Quando Deus esconde o seu rosto ou ele parece distante? Nesses momentos, né, é preciso integrar a nossa fé ao nosso estilo de vida, como uma determinação, como reflexo da nossa determinação para viver como um filho de Deus. Existe uma passagem bíblica que eu guardo com muito carinho em meu coração. E confesso que mesmo sabendo desse texto bíblico, quando Deus parecia estar distante, quando Deus parecia estar em silêncio, eu fiquei muito perturbado. Não pude evitar a preocupação, não pude evitar a ansiedade na minha vida. Mas a graça de Deus está sempre presente, né? Deus nunca nos abandona. Sabe por quê? Ele diz: eu amei você com amor eterno. Com amor leal, atraí você para mim. Jeremias 31:3. Mateus 28:20 diz o seguinte: lembre-se disto. Jesus dizendo aos seus discípulos: estou sempre com vocês até o final dos tempos. O que eu tenho aprendido no meio do silêncio de Deus é que duvidar da promessa de Deus é duvidar do seu caráter. Porque Deus jamais mente. Sempre ele cumprirá a sua promessa. Por que eu sei disso? Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Isso está em Números, capítulo 23, verso 19. Podemos sempre confiar na fidelidade de Deus, porque Ele é santo, bondoso e misericordioso. Ouvimos o grupo de louvor cantando isso. E Deus usa a experiência que nós passamos, tudo aquilo que acontece à nossa volta, para treinar a nossa confiança nele e aprofundarmos mais e mais na fé no nosso Deus e em Cristo Jesus. Bom, de tudo que nós falamos, ouvimos nesses poucos minutos, o que é que nós podemos aprender? Precisamos dar a Deus o lugar de Deus. Isso está em Êxodo 34, nos versos 5 a 7. Uma recusa em conceder a Deus o direito de ser Deus e não reconhecer a nossa condição de criatura e de pecador é a demonstração de um espírito de rebelião contra Deus. Por isso, eu não devo ser dirigido pelos meus sentimentos. Os meus sentimentos mudam conforme a situação. Passei por isso, sei exatamente o que eu estou falando. Meu relacionamento com Deus não deve ser baseado em meus sentimentos, mas naquilo que Deus diz. Devo confiar na palavra eterna e imutável de Deus, ainda que nada faça sentido.
Você já experimentou o silêncio de Deus? Como você sente quando Deus parece distante, quando a sua oração não é ouvida? Por mais que você clame, grite diante de Deus, Deus continua em completo silêncio. Como você se sente nesse exato instante? Quando as circunstâncias da vida espremem você dentro de uma situação que você não consegue controlar, como você se sente? Precisamos dar a Deus o lugar de Deus. E precisamos confiar na palavra eterna que jamais muda, né? Ainda que tudo que acontece à nossa volta não faça nenhum sentido. Eu espero que ninguém tenha que passar por uma experiência dessa uma outra vez na vida. Nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós. Mas sempre sabemos que Deus tem algo grandioso, algo supremo, né, em nossas vidas, né? Porque Deus nos atraiu para Ele com amor e nos ama com amor eterno. Vamos nos colocar diante de Deus em oração e pedir que Deus nos guie em cada momento, né? Vamos orar. Eterno, santo e misericordioso Deus, nosso Pai Celeste, nós te agradecemos pela tua palavra eterna, imutável, que nos ensina que antes que o mundo fosse criado, o Senhor nos amou, nos escolheu e nos predestinou em Cristo para nos adotar como filhos, conforme o propósito da tua perfeita vontade. Confessamos que, mesmo sabendo e crendo nisso, temos os nossos momentos de dúvida, quando as nossas orações parecem não chegar a ti, quando sentimos que o Senhor não nos ouve. Entretanto, nesta manhã, ó Deus, meditando sobre a tua palavra, de que o Senhor nos amou com amor eterno e que o Senhor permanecerá conosco até o final dos tempos, sentimos-nos renovados e fortalecidos. Por isso, Senhor, tomamos os momentos do teu silêncio nas horas da nossa angústia, nos momentos da nossa preocupação, como um desafio à nossa fé. Depositamos em ti, Senhor, a nossa esperança, porque tu és fiel, como declara assim a tua palavra. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, orando em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.